Então, no final das contas, isso que você está colocando aqui é o objetivo final, né, de um go-to-market inteligente e eficiente. Como é que a gente tem trabalhado? Pensa assim numa etapa inicial de setup, né, onde você tem que fazer algumas coisas, e aí você vai fazer aquilo uma vez. E depois agora pensa que dessa etapa inicial de setup, você tem assim 2 grandes ciclos que ficam continuamente rodando. Um ciclo mais largo, mais amplo, estratégico, né? mais, digamos assim, com um aspecto mais estratégico dessa inteligência do go-to-market, e dentro dele, um subciclo de mais alta velocidade, que é um mais tático operacional. E aí vou dar uma passada muito rápida como é que a gente enxerga tudo isso. Naquele setup, você vai ter que fazer algumas coisas como, se você é um consultor, ou se você acabou de chegar na sua empresa, ou mesmo se você já está há muito tempo na sua empresa, você não pode começar nada disso sem um mapeamento muito profundo do seu contexto de negócios. E eu sugiro que você dê um passo para trás e entenda quem é meu público, né? Qual que é o problema desse público e qual que é o produto ou solução que eu endereço. Ou seja, né, qual que é o value proposition que eu estou trazendo para o mercado? Com quem que eu estou concorrendo? O que eu tenho de diferencial? Qual que é o meu direito de vencer? Né? Então, você precisa sair desse entendimento. 2, eu acho que tem uma questão muito importante de você definir quem é o seu buying committee. Né? Ou seja, quem são os papéis que normalmente eu vou encontrar dentro das empresas que tem um perfil de ou decisor para comprar aquilo que eu vendo, ou influenciador, não é quem decide, mas é quem vai ser escutado no processo de compra, ou sponsor, né, patrocinador, não participa diretamente da decisão, mas é quem está de fato dando respaldo econômico, respaldo político dentro da empresa para o decisor tomar aquela decisão. E usuários, quem não vai decidir, mas é quem vai usar o seu produto e também pode ser ouvido durante o processo, pode influenciar a decisão de compra. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Quem são os cargos típicos, né, que você vai querer encontrar nas empresas para você ter esses papéis, para você poder se relacionar. Terceiro ponto desse setup inicial, e aí conecta com a pergunta da Val e conecta com o que você está falando, a gente acha que a espinha dorsal de um processo de inteligência de go-to-market é você criar uma modelagem matemática. Eu falei de AI, falei de, né, Artificial Intelligence, uma modelagem matemática que você vai usar o seu próprio dado dos seus clientes passados para você treinar esse modelo, para que você consiga entender de uma maneira muito inteligente quem que é o tipo de cliente que enxerga mais valor naquilo que você vende, que vê os diferenciais do seu produto, que vê os diferenciais daquilo que você faz. Né? Nada melhor do que a sua base de clientes para te dizer isso. E aí você tem algumas formas de fazer isso, da mais simples à mais completa, sofisticada e correta, na nossa opinião. Mais simples é você fazer uma análise descritiva das características dos seus clientes. Tem um cliente desse porte, tem um cliente desse setor. Né? Logo, quero mais clientes com essas características. A gente acha que já é melhor do que nada, mas é um passo, né, inicial ainda. Algo mais que você pode fazer é ter um modelo matemático do que o pessoal chama de lookalike, né? Se parece. Que é fazer mais ou menos a mesma coisa, mas fazer de forma automática. Me dá empresas que se pareçam com essas aqui dos meus clientes. A Cortex preconiza que você use métodos mais avançados de aprendizado de máquina, né, de AI mesmo, de verdade, que é você conseguir separar as características daquelas empresas que são seus clientes, para você entender quais são as características que contribuem positivamente para aquela empresa ter virado seu cliente e quais são as características que você até pode ter várias empresas na sua base com aquela característica, mas quando você faz uma modelagem mais avançada, te revela que você tem clientes apesar daquela característica. Apesar daquela característica. Então, isso aqui é muito relevante, né? Se você for trazer mais empresas de um certo perfil, porque tem muito na sua base, você não vai entender que, peraí, na verdade, eu até tenho empresas de pequeno porte aqui, mas, na verdade, o fato de serem pequeno porte, eu tenho apesar disso, não por causa disso, sabe? Então, isso tem relevância para você. E eu acho que, concluindo aqui, depois desse trabalho inicial, você entra nesse ciclo mais estratégico de você entender quem que é o seu ICP, o seu perfil de cliente ideal, usando esse aprendizado matemático, né? E aí depois a gente pode, acho que em outros conteúdos, abordar um pouco mais isso, quais são, de fato, os segmentos ou portes de empresa ou outras características que fazem com que a empresa tenha
verdadeiramente maior propensão a virar sua cliente, né? Tem uma certa tecnologia, tem um certo cargo na sua estrutura. No caso da Cortex, vendendo o que a gente vende, né? Descobrimos que você tem um aumento de probabilidade de quase 10 vezes em alguém virar nosso cliente quando tem alguém na empresa com cargo de prospecção, né? Quando tem um CRM, né? Cerca de 7 vezes aumento de probabilidade. Então, enfim, tudo isso começa a ser revelado, você define o seu ICP. Eu acho que depois você passa por um trabalho de quebra desse seu mercado endereçável em territórios, né? Ou seja, que times da sua força de vendas vão atacar que partes do mercado, diferenciações ou segmentações por porte, né? Key accounts, commercial, enterprise ou até mesmo por setores. Isso é um outro assunto aqui. E aí eu acho que nesse ciclo estratégico, né, você deveria estar monitorando penetração de mercado, seu mercado cresceu ou decresceu? A propensão do seu mercado à compra aumentou ou reduziu naquele trimestre ou semestre? E eu acho que você deveria trazer isso para o board, para o conselho da empresa, né? E você está o tempo todo fazendo o que o Daniel falou muito bem, de você estar fazendo algo interativo, melhorando o seu go-to-market. E é óbvio que, para terminar aqui, você tem um ciclo, né, tático operacional de execução no dia a dia dessa estratégia, dessa inteligência de go-to-market, que é você, em ciclos, né? Não uma vez na vida, outra na morte, mas em ciclos mensais, se você conseguir. A gente tenta ajudar nossos clientes para isso. De você estar sempre selecionando quais são aquelas contas naquele momento, naquele mês, que elas têm a maior propensão de fechamento, aonde você tem mais mapeamento de buying committee, ou seja, por que eu posso ter uma empresa que tem uma alta propensão, né? Ou seja, o modelo que você criou está escorando ela lá no alto, né? Mas eu não tenho buying committee mapeado. Por que eu estou priorizando essas empresas para o time atacar? Só vai dar mais trabalho, versus outras que têm a mesma propensão, porém você tem decisor mapeado, tem e-mail dele, tem telefone dele, você tem sponsor, você tem influenciador, etc, etc. Né? E o terceiro ponto que a gente sugere você sempre priorizar essa seleção de contas é com o que a gente chama de variáveis de momentum. Então, empresas que têm mesmo mapeamento de buying committee, ou seja, você tem as informações dos contatos, você tem alta propensão, mas aquelas empresas que estão no momentum favorável, né? Houve uma troca no buying committee, elas estão crescendo no score delas, saíram notícias recentemente sobre aquela empresa que indicam necessidade do que você vende, aquelas você deveria alocar o seu time. Aí, obviamente, depois vem o engajamento, que a gente chama muita atenção para não fazer abordagens, como bem o Daniel colocou e eu coloquei aqui, de não fazer abordagens massificadas, abordagens que se você tenha argumento, né, momento e pelo meio de contato correto. Né? E aí, por fim, para fechar esse ciclo mais tático operacional de mensuração e melhoria contínua. Né? Então, é assim que a gente enxerga. Eu acho que assim, no final dessa história toda, é dessa forma que você vai conseguir fazer com que você esteja batendo na porta dos clientes que vão valorizar os seus diferenciais de produto, né? E você vai fechar, você está fazendo as apostas certas, né? Um dia após o outro. Apostas certas um dia após o outro.